Olá, pessoal. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos ouvindo. Eu me chamo Juliana Pereira e nós estamos dando início ao terceiro episódio do podcast Atlântico Negro, que se chama Práticas Docentes e Relações Raciais. E hoje eu não estou sozinha, eu estou rodeada dos meus companheiros Carolina Cabral. Olá, gente. Lissa dos Passos. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Felipe Alvarenga. Olá, gente. Marcos. Olá, gente. E o VT. Fala aí, pessoal, beleza? E hoje nós temos como convidados dois professores. Um eu estou conhecendo hoje, que é o Josemar, e o outro é a Luara, que é minha amiga, com quem eu sempre aprendo muito, e todas as nossas conversas sempre são uma aula para mim, e é muito bom estar com vocês hoje. Então eu queria começar já lançando uma pergunta, já vou começar pela Luara. Luara, quem é a Luara? Olá, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, estou muito feliz em estar aqui com vocês, nesse projeto lindo, maravilhoso. Bom, quem é a Luara? A Luara é a mãe da Luísa Maim, é a professora de História. Luara é a mulher negra que a cada dia vai se construindo, vai se entendendo nesse mundo, e a mulher negra que vai entendendo que a sua própria vida tem relação com o passado, tem relação com o presente e tem relação com o futuro também, né? E a Luara é alguém que geralmente tem muita dificuldade de falar de si própria, mas estou tentando aprender o exercício. É isso. Obrigada, Luara. E agora para o Josemar. Josemar, quem é o Josemar? Então, o Josemar é um professor de física, um homem preto, marido da Jeane. Ele é pai do Pablo, que vai fazer 9 anos amanhã. É a criança que nasceu no dia 11/11 de 2011, 11 horas. Eu acho que isso mexeu muito com a gente, né? Nosso primeiro filho. Isso é mágico. Filho do seu Zé, da dona Dora, aquele casalzinho muito legal, muito amoroso, muito carinhosos, que nos criaram, eu, o Jairo e a Juliana. É difícil, acho que uma pergunta dessa é muito profunda, né? Porque a gente fala dos nossos laços familiares, da nossa base, da nossa árvore. Mas tem muito mais, né? Muitas pessoas que eu não pude conhecer e que estão aqui comigo agora, falando nesse momento para vocês. Prazer muito grande estar aqui. É um desafio, né? Um cara que quer ser pesquisador, que é professor de física e ciências, mas que também é doutorando no Instituto de Bioquímica na UFRJ, no programa de educação, pesquisando o trabalho docente, com vínculos também no Instituto de Psicologia, com uma orientação lá com o professor João, a orientação da professora Denise Lanes. Eu acho que tem muita coisa para falar. Acho que a gente acaba falando do que a gente está fazendo hoje, mas sempre cometendo o erro de esquecer alguém. São os amigos de infância aqui do bairro de Senador Vasconcelos, do futebol, do baile funk, do baile charme, do reggae, do forró, do samba. Eu acho que eu trago um pouco disso tudo, né? E de um Brasil que a gente sabe que é muito violento para nós pretos, principalmente a gente que mora e nasce no subúrbio. Na cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades mais violentas, né? Então, isso é um pouquinho, né? Eu sempre vou falar do momento e do que eu mais estou sentindo. Se me perguntar amanhã, eu sou outra pessoa. Gente, eu queria dizer que é uma honra receber vocês dois aqui. Eu acho que essa temática vai ter muito que render, a gente vai poder trocar uma ideia muito boa. E eu queria abrir, né, as perguntas perguntando para a Luara. Luara, a gente sempre tem aquela imagem de professores como associado ao gênero feminino. Eu acho que desde pequena essa construção é muito grande no imaginário, tanto da sociedade em geral quanto dos próprios alunos. Mas a mulher negra ela não está, né, nessa construção da professora como digna de passar ou trocar saber com os outros, porque sabemos que essa não é a posição e o lugar que a sociedade racista coloca a gente. Então,
Eu queria saber, a nossa primeira pergunta já vai ser uma pergunta quente. O que que você acha de ser uma mulher negra ocupando esse espaço de saber, esse espaço de transmissão e de troca de saber dentro de uma sala de aula? Qual é o impacto do gênero, né, no seu dia a dia e do gênero? Eu acho que a gente pode botar aí do gênero com a raça e das dificuldades e dos desafios que você enfrenta por ser uma mulher negra nessa posição, que não é uma posição que as pessoas enxergam como comum para a gente, infelizmente, né? Então, essa é a minha primeira pergunta, já essa batata quente para você. Bom, Lissa, eu fiquei pensando, né, enquanto você falava, em toda a minha trajetória, né? Eu tentei responder quem eu era sem passar por essa trajetória acadêmica, porque geralmente, quando me perguntam quem eu sou, é o que eu respondo, assim, né? Esse lugar de formação acadêmica, de formação enquanto professora, ele é um lugar, assim, central na minha vida, né? Então, geralmente, eu começo daí. Hoje eu tentei fazer um pouco diferente, mas agora com a sua pergunta me remeteu exatamente a esse lugar, né? Eu sou a primeira professora da minha família, eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para uma universidade, e construir esse projeto de ser professora, né? Ele envolveu muitos desafios, começando dentro da minha própria casa, da minha própria família, né? A minha família tem um histórico de pessoas, né? Meu pai, meus tios, minhas tias, meus avós, né? De serem trabalhadores muito pobres e que precisaram desde muito cedo, assim, largar a escola, frequentaram muito pouco, né? Ninguém conseguiu concluir a escola, né? Por conta da necessidade de trabalhar e de ter, né? Fontes para se sustentarem, né? E aí, a partir do momento em que eu vou construindo esse projeto de me tornar uma professora, né, de estudar para além, né, do mínimo, para além do que todos já estavam acostumados, não, mas que todos conseguiram fazer, foi muito difícil, porque a vida prática, a vida cotidiana, a vida real que todo mundo vivia ali, era uma vida que não via muito resultado, não via nada que a formação poderia agregar na vida deles, né? Era muito aquela coisa da necessidade imediata. Olha só, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro para pagar as contas, para o básico, né? E aí estudar e trabalhar é uma coisa bem difícil, né? A gente sabe, a gente se equilibra na corda bamba, né? E no meu caso, isso acontece desde que eu sou adolescente, né? Eu fui uma aluna normalista, né? Eu estudei no Instituto de Educação, professor Ismael Coutinho, em Niterói, fiz o curso normal, né? Então, desde adolescente que eu sigo esse caminho, esse percurso, né? Mas ser professora sempre foi um lugar central para mim e um lugar de formação e um lugar também de romper com esse lugar histórico na minha família de subalternidade, né? Porque todas as mulheres da minha família foram e são trabalhadoras domésticas, todas, né? Assim, minhas tias, minha avó, né, a minha mãe, né, que conseguiu romper um pouco, mas nem tanto, né? Então, eu sempre tive essa clareza do que significava ser professora. Ao mesmo tempo que era uma vontade muito grande, um desejo muito grande de ser professora, de estar em sala de aula, também entendia que era a possibilidade de eu construir uma outra história a partir desse processo de formação, né? Então, não foi fácil, continua não sendo, agora é um pouco menos difícil, mas... E aí, quando eu estou na sala de aula, eu carrego tudo isso comigo, né? No dia a dia da sala de aula, a gente na escola, na educação básica, na escola pública,
Eu não vou dizer que a maioria dos professores sejam professores negros. Não, mas a gente, dependendo da escola, dependendo da rede, a gente tem um certo equilíbrio, né? Então, tenho mais pares, mais colegas negros, então não sou uma pessoa solitária, a única professora negra daquele lugar, né? Daqueles espaços onde eu costumo estar, né? Mas, ainda assim, isso não significa que não tenha uma série de questões que eu precise lidar, assim. Eu acho que, no caso da minha experiência pessoal, o racismo ele foi tão pesado, ele foi sempre tão marcante na minha vida desde tão cedo e a partir da minha própria casa, assim, né, da minha própria família, que antes de tudo eu precisei acreditar que seria possível, eu precisei acreditar que eu poderia ser professora, né, que eu poderia construir, né, uma outra trajetória. Então, sempre carregando isso comigo, né, para os espaços de sala de aula, para as escolas. Antes de estar né, como professora da educação básica no serviço público, eu atuei por um tempo numa escola particular, né? E aí esse lugar de mulher negra, professora numa escola particular em Icaraí, zona sul de Niterói, assim, era o tempo inteiro tendo que afirmar e reafirmar que eu tinha competência para ser professora, que eu tinha competência para estar ali, né? E a gente tem que fazer aquela história de fazer 2 vezes mais, é isso. Tem sempre que fazer mais para poder comprovar que você tem capacidade e competência o suficiente para estar ali, né? Então, estar nesse lugar de professora desde o início carregou, né, toda essa marca do racismo, todo esse peso e o quanto que isso me atravessa, né, enquanto mulher negra, enquanto professora, né? E aí quando eu vou para a sala de aula da escola pública é um outro desafio também, porque eu estou lidando com um outro público, né? Eu estou lidando com alunos majoritariamente negros, filhos da classe trabalhadora como eu, né? E aí também não foi uma relação muito fácil, foi uma relação bem tensa, assim, né? Tensa e intensa, né? Eu acho que eu me vejo em formação, né? Em constante formação enquanto professora, e olhando para trás eu vejo o quão desafiador que foi, né? Estar ali naquele espaço, ser capaz de ouvir os meus alunos, né? Ser capaz de ouvi-los a ponto de que eles me ouvissem também, né? Então, foi bem desafiador nesse sentido, né? Porque como eu tinha construído toda uma trajetória de muitos desafios, de muitas dificuldades, de carregar sempre o mundo nas costas, de carregar sempre muito peso, né? Porque o racismo ele pesa muito nas nossas vidas. E aí o racismo sobre nós que somos pessoas negras, sobretudo mulheres negras, né? Então ele pesa o racismo, pesa o sexismo, né? Então eu sempre carreguei esse peso muito para dentro da sala de aula, né? E aí foi sempre, no início foi bastante difícil, porque eu achava que os meus alunos precisavam, né, encarar a vida, encarar a escola, encarar, enfim, as aulas da mesma forma que eu sempre encarei, assim, né? Com aquele peso todo, com aquele rigor todo e, enfim, adolescentes, né? O direito a viver em adolescência, eu fui aprender isso com os meus alunos, né? Porque eu não vivi a adolescência, eu sempre fui muito adulta, desde sempre, assim, né? Por conta de todas essas questões, né? Então, foi bastante desafiador e acho que hoje eu estou num lugar um pouco mais leve, né? Mas continuo aprendendo. Só fazendo um comentáriozinho, eu acho muito interessante o que você falou, Luara, principalmente da experiência, né, profissional de como mulher negra
ter que sentir que as pessoas cobram mais de você, né? Que você tem que se provar 2, 3 vezes mais. Eu acho que isso contempla a experiência de todas as mulheres negras, eu posso dizer, eu incluo até os homens negros aí, na questão profissional, né? E não só na sala de aula, mas como a gente tem que se provar o tempo todo, 2, 3 vezes mais, dignas de estar ocupando aquele lugar, aquele cargo, principalmente se aquele cargo rompe com uma ideia de subalternidade, né? Então, muito legal a sua fala, eu acho que isso vai contemplar não só as professoras e professores, mas como todo profissional, jovem ou menos jovem, negro, que sente essa cobrança e sente essa questão de ter que se provar o tempo todo e ter essa perfeição no trabalho. Então, muito, muito boa a sua fala, Luara. Muito obrigada mesmo. Então, assim, pegando um pouco dessa discussão inicial, queria estender um pouco esse diálogo para o Josemar, colocando um agravante, né, um a mais. Como que seria você ser um professor negro numa sociedade que constantemente mata a gente, né? Os jovens negros são os que mais morrem por violência do Estado. E, então, assim, a gente não é apenas questionado da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de trabalho, como também a gente tem que correr riscos, assim, combater esse risco de vida, né? Você mesmo, na sua apresentação, mencionou da violência da cidade do Rio de Janeiro, e nós, enquanto jovens negros que estávamos em formação, poderíamos estar sofrendo, inclusive, bala perdida, né? Ou bala achada. Né? E aí eu queria ouvir um pouco como que foi essa sua trajetória de formação enquanto professor, de como que você encontra isso. Eu acho uma excelente pergunta e o quanto eu me vejo, né, nas histórias de muitos professores negros, porque eu sou também o primeiro da minha família que realmente valorizou o sacrifício que os meus pais fizeram, porque eu, um pouco diferente dos meus colegas aqui de Vasconcelos, meus pais fizeram tudo e mais um pouco. Eu não tenho ainda a dimensão disso, eu sou um homem de 45 anos, e eu ainda não tenho dimensão do quão foi difícil e sacrificante para eles investirem 10 anos de uma educação, um ensino fundamental numa escola particular aqui do bairro. Então eu estudei na melhor escola do bairro, filho de um entregador de conta de luz, meu pai trabalhava na Light, e a minha mãe era lavadeira. Minha mãe carregava, eu lembro até hoje, as pessoas deixando trouxas de roupa, né, as famílias de classe média do bairro sabiam que ela era uma boa lavadeira, então ela lavava e passava, e a gente sempre via as trouxas de roupa chegando para ela lavar no tanque, na mão, e passar. E às vezes ela saía para fazer faxina na Zona Sul, no centro do Rio, né, para poder manter com dificuldade a escola dos 2 filhos. Porque a Juliana veio numa outra fase, que a Juliana é a nossa irmã de coração, e ela chegou já numa fase que estava mais difícil manter a escola particular, que aí já eram 3, e eu decidi ir para a escola técnica. Eu fiz prova, meio sem noção, né? Eu tinha 13, 14 anos. Eu fazia noção, não quero que meu pai pague mais. Mas essa consciência eu já tinha. Então eu fui para a Escola Técnica Visconde de Mauá, fazer curso de eletrotécnica. Depois disso eu passei no vestibular para 2 universidades. Mas é interessante, eu não fui. Eu não podia ir. Né? Então eu fui trabalhar. Fui cair no campo, né? Eu já trabalhava no ensino médio, fazendo uns bicos, trabalhando em algumas cantinas de escola, ganhava meio salário mínimo. E era interessante porque, numa dessas questões, quando eu trabalhava à noite na cantina, eu fiz curso de eletrotécnica, né? Então eu chegava com uma régua T, régua de desenho, quem é a galera que fez desenho, engenharia, sabe que é uma régua específica para desenho técnico. E eu ficava com pouco movimento, fazendo meu trabalho do dia seguinte na cantina dessa escola aqui em Campo Grande, que eu trabalhava. E os alunos do noturno
vinham sempre me perguntar o que eu estava fazendo, né? Eles não tinham noção do que eu estava estudando, de onde eu estudava, que aquele cara que está ali para servir o sanduíche deles, o refrigerante deles, numa escola majoritariamente de pessoas brancas, tinha um jovem negro que os atendia e que já estava terminando o ensino médio profissional. Eu passei por algumas empresas aqui no Rio de Janeiro, entre estágio e trabalho, e grandes empresas. Eu fiz estágio na Light, eu trabalhei na SEG, eu trabalhei na Light, SEG e Ambev, era Brahma na época como técnico, e sempre com essa questão, né, me atravessando, me perturbando, eu quero estudar mais, eu quero estudar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ir além disso, sabe? Tinha um incômodo ali. E aí acabei, depois de um tempo, muito estressado, acho que o ambiente de indústria é muito pesado, e aí eu resolvi largar de mão e investir realmente. E aí fui estudar à noite numa universidade particular aqui de Campo Grande, que é o Centro Universitário Moacir Bastos, muito conhecido aqui, muita gente que trabalha comigo, que convive comigo aqui no bairro, se formou ali naquele ambiente, naquela universidade muito rica, no sentido de reunir as pessoas do bairro que precisavam trabalhar e tinham essa intenção de investir na sua formação. E ali eu dei os meus primeiros passos, né, na formação de professor, já no curso de física, um curso, mesmo aqui numa universidade, numa licenciatura, universidade privada, noturno, que é muito trabalhador, todo mundo trabalhava. De alguma forma eu me destacava ali no grupo, né? Eu lembro que no dia da formatura, que reúne um grupo de estudantes, a gente começou o primeiro ano com 60, no último ano tinham 20 e um pouquinho, e eu lembro que só colaram grau 8 pessoas, né, naquele dia, sendo que 2 vieram de fora, 2 estudantes vieram de outras universidades, não lembro, acho que da UERJ, um da Rural, que não conseguiram se adaptar, e aí concluíram o curso com a gente. Então, mesmo numa universidade privada, você vai passando num filtro, mas ainda sem noção, sabe? Eu tinha 27 anos, eu não tinha ainda muita noção. E naquele ano, engraçado, eu trabalho com Marcos em Mangaratiba, e naquele ano, no último período, eu já estava aprovado para assumir um cargo de professor na Prefeitura Municipal de Mangaratiba, como professor de Física. Eu já tinha passado num concurso público. Então, que apesar dessa estrutura toda, trabalhando, pegando trem de manhã em Campo Grande, indo para o centro para trabalhar na área técnica e tendo que vir estudar à noite em Campo Grande, mesmo assim eu estava passando por isso. Eu lembro que na época de prova eu dormia 3 horas, 2 horas, para poder, depois da faculdade, depois do trabalho, eu tinha que estudar para a prova do dia seguinte. Provas em física, algumas delas são muito pesadas devido à carga de cálculo. E fazer conta com a cabeça cansada é muito difícil. Às vezes, contas fáceis, números estão ali na sua cara e você não enxerga. Quantas vezes eu dormi na aula? E aí ficou caramba, eu passei numa prova para ser professor no município de Mangaratiba, Sérgio Duarte, um grande amigo, até hoje. Ele falou, cara, se te chamarem, você vai. E a gente verifica quais são os direitos que você tem de poder assumir, já está concluindo, você já fez estágio, e aí você vai, mas eu acho que eles não vão chamar agora, não. E aí eu fiz outra prova para fazer, porque eu achava que faltava alguma coisa, acho que muito nessa vibe, né? Pô, e se me questionarem, eu preciso saber mais, eu preciso saber mais, eu preciso saber mais. Chegou o Pablo aqui e eu tô falando, aparece aqui rapidinho. Desculpa, gente, essa coisa de live é assim mesmo. Podcast, tá gravando, tá em casa, o espaço invade. Já deixei ele brincar um pouco no videogame. E aí a gente continua gravando, desculpa. E aí eu fiz uma prova para fazer um curso de especialização em ensino de ciências e biologia na UFRJ, um curso de aperfeiçoamento e especialização, se você progredisse. E aí eu fiz isso. Fui lá fazer a prova, uma prova num único dia.
minhas primeiras caminhadas, eu acho que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu passei também. Aí eu falei, caramba, passei de novo. Eu não soube de nada. Eu me inscrevi no último dia, não sabia nem onde era o FRJ, porque estava um universo muito distante para mim, mas eu fui lá, fiz a inscrição e consegui. A partir daí, a minha caminhada foi tomando uma dimensão cada vez maior. E eu fui me vendo como um caso isolado, sabe? Que não era a realidade da maioria. Não só por meus colegas de infância aqui no bairro de Vasconcelos não estar junto comigo. É porque eu chegava lá e não conseguia encontrar pessoas negras no mesmo lugar que eu. Éramos sempre a minoria no curso, na graduação, na especialização mais ainda, mas eu via a universidade recheada de pessoas negras na segurança, varrendo, limpando, atendendo, sempre nas funções mais básicas. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu pensei que eu estava numa universidade na Europa, que só tinha branco. E isso, um jovem de 28 anos, que não está na fase de adolescência, eu já sabia o que eu queria para mim. Mesmo assim, é um choque tão grande, é tão pesado, mas eu acho que eu vivenciei essa mudança um pouco no cenário da universidade, estando lá, de corpo presente. Porque quando eu saía do laboratório, uma coisa legal é que a minha orientadora, à época, eu estava no 2º ano, eu fui convidado para participar de um projeto com o Instituto Ciência Hoje, já iniciando, porque eu não tive iniciação científica, essa foi a minha iniciação científica, né, enveredar mais pelo mundo acadêmico e de produção de conhecimento. Ela me deu a chave de um laboratório na UFRJ. Esse é um momento mágico. Eu lembro e poderia desenhar aqui para vocês o dia, porque é um negócio tão, assim, mágico. Olha só, toma a chave. Quando você quiser estudar, você pode vir para cá. Tem computador, tem impressora, tem a geladeira ali, tem uma água. Venha quando você quiser, porque agora você faz parte do nosso grupo de pesquisa. E até hoje ela me respondeu por que ela me escolheu, né? Porque nós estávamos todos durante as aulas. Eu lembro que eu dava aula em Itaguaí, e eu pegava, para sair da aula num colégio particular em Itaguaí, eu pegava um ônibus para o centro de Itaguaí, pegava uma van para o centro do Rio, descia na entrada da ilha e tinha que sair correndo para a aula. Da entrada da ilha, eu tinha que correr para o fundão. E voltar, só Deus sabe a hora que dava para voltar, porque não tinha nem se pensava em BRT no ano de 2004, 2005. Tinha isso. Era muito pesado. Foi pesado a graduação, né? Porque tinha que carregar livros e às vezes abrir um livro de física mecânica clássica dentro do Santa Cruz, né? Que é o ramal que eu pego aqui do trem, 5h30 da manhã, não é uma coisa muito comum, né? Não precisava nem segurar, eu soltava tudo, o trem estava tão cheio, eu só queria, se eu tinha que ler aquelas equações diferenciais, integrais, eu precisava estudar. Então, na ida e na volta, e tinha uma galera que ajudava. Isso que é uma vitória, contar essas histórias de vitória, não é uma vitória sozinho, sabe? Não foi só meu esforço. Você cria quilombos, vamos pensar assim, né? Vai aquilombando onde você tá, porque o cara do trabalho te ajuda. Tem sempre aquelas amizades no trabalho que, ó, me dá teu desenho aqui, porque você tá em semana de prova. Tem um chefe que é gente boa, que sabe que você faz o trabalho bem feito, ó, semana de prova tu sai um pouco mais cedo. Vai estudar para a prova, pega o trem mais vazio, vai para a biblioteca da faculdade e vai lá, cara. Corre atrás. Você já está correndo? Vamos dar mais um... Porque precisa fazer isso. E aí eu vi o governo Lula entrar, né? Todas as críticas a gente tem, mas a gente tem que reconhecer o quão mudou a cara da universidade. E isso foi bom, encontrar grupos de negros estudando. Eu me vi, caramba, olha que galera bonita chegando, igual a mim. Sabe, isso é maravilhoso. E isso me ajudou a enxergar os meus alunos na escola. Porque como eu dava aula
tanto na escola particular quanto na escola pública, eu tinha grupos diferentes, né? Na escola pública, inicialmente, eu trabalhei com educação de jovens e adultos, em algumas escolas aqui em Campo Grande, e era um choque, sabe? Ser uma senhora, às vezes 60 anos, tendo que estudar física, e aí um garoto de 18 que ia para a noite para poder fazer mais bagunça. Eu queria sair à noite, minha mãe me deixava, então me matriculei à noite. E você tem que equilibrar em sala de aula. E aí eu vou fechar um pouco aqui, mas tem uns pontos que são muito engraçados, né? Ao mesmo tempo preocupantes. Porque você chega na sala de aula e os alunos que inicialmente não sabem quem é você é o professor de física, primeira vez que ele estuda com você, e aí às vezes tem os alunos que já te conhecem. Eu sento, deixo minha bolsa lá, sento no fundo, vou lá bater um papo, aguardando o pessoal chegar do trabalho, que sempre atrasa um pouco. E aí você começar a aula rigidamente, você passa em cima de um monte de gente. E tô eu lá no fundo da sala conversando com os alunos, batendo um papo. E aí chega uma galera meio gaiato e tudo aí, pô, não sei o quê. O cara começa a falar, e o outro chama a atenção, pô, cara, tá maluco, o professor. Aí ele, que isso, cara? Cadê o professor? Eu estava no meio dos estudantes, 99% negro, então eu estava sentado lá, eu não era o professor, eu era mais um. Isso, inicialmente, pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem também. Dentre eles, depois que eles me conhecem, eles confiam e você leva o trabalho, pelo menos no meu caso, eu levava de uma forma muito mais tranquila, que já não era a situação quando eu trabalhei nas escolas particulares. Leva um tempo muito grande para que as pessoas confiem, os alunos mesmo, na relação com o aluno, e às vezes até um olhar da coordenação, da direção da escola, porque todas as escolas particulares que eu trabalhei, eu fui convidado. Eu não levei o meu currículo lá, não passei nem fiz processo seletivo. Tanto a escola de Itaguaí, quanto as de Campo Grande, quanto algumas outras na Zona Sul, eu fui convidado, mas sempre numa dificuldade. E acho que olhar para os alunos hoje é muito diferente. Eu entendo que eu preciso, além de dar aula de física, eu preciso mostrar a ele possibilidades. E aí, essa própria história mostra a ele que existe uma possibilidade, mas que vai ser difícil, que vai ser duro, mas que o potencial ele tem, mesmo que o universo em volta esteja dizendo que não. É ele olhar para si e se inspirar nessas histórias que a gente tem aqui nesse grupo, né? Eu acho que antes a gente tinha menos, mas a gente hoje pode caminhar e ajudar esses garotos em muitas formas. Então, eu converso com muitos até hoje. Muito bom ouvir sua fala, Josemar. Eu me lembrei também da época que eu pegava trem às 5h30 da manhã também para ir para a faculdade, lendo texto, vendo também que era poucos as pessoas negras na universidade, porque eu estudei na PUC, né? Que é uma universidade super elitista e tal, então eu consegui me enxergar muito na sua fala. Você falou muito também do intelectual da pessoa negra, né, se enxergar como professor. Acho que a maioria aqui do podcast, assim como você e Luara, são professores. Então, acho que a gente queria escutar um pouco mais de como vocês mediam, né, situações de racismo que vocês presenciam ou presenciaram em sala de aula. Luara, você pode começar. A minha experiência enquanto professora, ela não começou como professora de história, né? Já que eu fui normalista, então a minha experiência como professora se iniciou como professora de educação infantil, lá naquele contexto, né, da escola particular, da Zona Sul, né? Enfim, lá naquele espaço, nos anos 2005, 2006, não existia esse espaço para a gente pautar, né, as questões, e eu também não tinha a formação
necessária, suficiente, né? As situações que foram acontecendo e que eu fui participando, né, sendo testemunha, né, enquanto professora, né, na escola básica, no ensino fundamental e depois como professora de história, eu não tinha as ferramentas ainda para mediar. Então, a minha postura geralmente era aquela postura que alguns professores têm, não vou dizer todos, né, porque tem aqueles que fazem vista grossa, ou que dizem que não é nada demais, enfim. A minha postura sempre foi a de condenar, né, de fazer as intervenções enquanto autoridade, né, de fazer advertência, o que fosse necessário em relação à punição, né? Mas ficava nisso, assim, né? Muito circunstancial. Né? E aí, assim, é importante, né, falar o papel da formação para nós, professores, o quanto que é importante a formação e o quanto que é fundamental uma formação que discuta, que seja voltada, se não puder ser voltada exclusivamente para, mas que pelo menos trate, que discuta a reeducação das relações étnico-raciais, né? Por que eu falo isso? Porque foi a partir da minha experiência no mestrado em Relações Étnico-Raciais, que eu cursei no Cefet entre 2013 e 2015, que eu posso dizer que eu consegui construir as ferramentas necessárias para fazer as intervenções, não apenas nessas situações pontuais, mas na reeducação das relações étnico-raciais ao longo de todo o ano. Porque esse é o grande ponto, né? Esse é o ponto central. A gente vai se deparar, enquanto professor, com essas situações, né? O tempo inteiro, elas vão acontecer, né? Mas não basta a gente fazer essas intervenções também pontuais. Porque o máximo que pode acontecer ou é o aluno, os alunos fazerem cada vez mais para implicar com o professor, porque isso acontece, né? Adolescentes têm essas coisas, ou pode acontecer, né? Do tamanho da sua autoridade em sala de aula, e aí entra a questão do gênero também, né? Porque geralmente, quando são professores homens, o respeito é assim, geral, assim, indiscutível, né? Eu vejo essa diferença em relação, né? A professores homens e eu enquanto professora mulher, né? Eu vejo esforço que eu tenho que fazer em sala de aula para ser ouvida, para ser respeitada, mas pode acontecer de repente numa dessas intervenções o aluno simplesmente não vai, os alunos não vão mais fazer na sua frente, mas isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente para a nossa prática, isso não é suficiente para a nossa intervenção, para a intervenção que é necessária, que é muito necessária. Né? A primeira situação, enquanto professora, que eu testemunhei, né, situação de expressão do racismo, eu não consigo nem falar dessa forma, né, porque foi na educação infantil, com crianças de 4 anos, nessa escola particular. Né? Essa escola particular, uma escola da Zona Sul, né? Então vocês já podem imaginar que a maioria branca, né? Mas havia alguns alunos negros, né? Algumas crianças negras. Geralmente essas crianças negras eram filhos dos funcionários, das funcionárias, né? Então tinha aí lugar para uma dupla discriminação, né? A discriminação racial, mas a discriminação de classe também. Mas não das crianças, né? Mas do contexto como um todo. Porém, em sala de aula, né? Com crianças de 4 anos, isso foi em 2008, assim, não esqueço. A única aluna negra que tinha na turma começou a ficar encolhida num canto. E aí eu fui perguntar para as outras meninas o que estava acontecendo. Não, vamos brincar todo mundo junto, e, enfim. E aí, depois eu fui saber pela mãe de uma das crianças que as crianças de 4 anos estavam excluindo a outra colega, né, a coleguinha negra da brincadeira, porque ela não era uma princesa da Disney, sabe? Nessa época ainda não existia Tiana, não existia Moana, enfim.
foi muito impactante para mim, impactante também a reação da mãe, porque a mãe fazia todos os esforços ali, vivendo na Zona Sul, ela fazia todos os esforços para que a filha dela não se construísse nessa perspectiva racista, estereotipada, né? Enfim, ela ficou assim, desconcertada de ver a filha dela, né, reproduzindo aquele tipo de fala, aquele tipo de postura, e eu também fiquei desconcertada, assim, foi inacreditável, né? Só que naquela época eu também não tinha as ferramentas. Eu não tinha as ferramentas. Então, é muito importante, sabe, aquela coisa de numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E ser antirracista de uma forma qualificada. Ser antirracista através da formação intelectual, que não está só na academia, né? A formação intelectual está na academia também, mas está nos movimentos sociais, está no movimento negro, né? Isso é muito importante de ser dito. Está nas nossas trocas, nas reflexões que a gente faz, assim. Eu sempre soube que era uma pessoa negra, eu sempre me opus à discriminação racial desde muito cedo, sempre de maneira contundente, mas essa qualificação enquanto professora para fazer as intervenções necessárias de modo, né, com que os alunos desconstruam esses estereótipos, essas perspectivas, isso só foi possível a partir da minha formação no mestrado em Relações Étnico-Raciais, assim. Mesmo já tendo passado pela Universidade Federal Fluminense, ter me formado em História, eu me formei numa época que, assim, a gente tinha Marta e Marta, né? Professora Hebe também, mas eu não tive contato, eu era uma aluna da noite também, porque trabalhava durante o dia, enfim. Então, uma andorinha só fica difícil fazer o verão. Não é impossível, lógico, né? Mas o que eu quero dizer é que, né, para mim, aquele foi um ponto de partida. Com certeza, muito importante. E aí hoje a gente tem, né? E aí eu falo por vocês, né? Uma outra universidade, né? Com uma outra cara, com uma outra pegada, né? E aí isso é muito importante que isso chegue na escola, que essas discussões, que essa nossa formação qualificada, que ela chegue na escola, porque só boa vontade não basta. A gente pauta lá nas nossas escolas todo ano que pelo menos em novembro, né? Pelo menos em novembro isso fique marcado, né? E aí, às vezes, as pessoas têm realmente boa vontade, elas querem fazer as atividades, só que às vezes fica muito naquela coisa, né, da perspectiva da democracia racial, somos todos mestiços, somos todos misturados, Deus não vê cor, né? As pessoas não, Deus não vê cor, ele vê coração. Então, assim, a gente precisa, de fato, estar disponível, né? Mas também a formação é fundamental. Para mim, que foi muito importante. Eu começo a enxergar as minhas intervenções no sentido de reeducar as relações raciais a partir da formação lá no mestrado em Relações Étnico-Raciais, assim. Então, a partir daí, né? A partir daí que eu saio daquele lugar de intervenções pontuais, da professora que está brigando, da professora que está encaminhando advertência, que está mandando para a direção, né? Para, de fato, construir, né? E aí, um ponto que o Josemar, né, enquanto professor, colocou, e que é muito importante, né, é que a gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. A gente só consegue construir no coletivo, de fato, né? Então, essas intervenções no espaço escolar, essa formação, né, essa compreensão, essa clareza do que de fato é a reeducação das relações raciais, precisa ser construída em conjunto, até mesmo para que isso impacte a formação de todos os alunos, né,
lá da educação infantil até o último ano do ensino médio, sabe? Então, só pegando um gancho, assim, que a Lara está comentando, é importante a gente lembrar também que nós negros somos aqueles que mais evadíamos das escolas, né? Justamente por essa estrutura racista que acaba nos expulsando desses espaços. E aí eu queria ouvir também como que o Josemar intervém nessas situações de racismo, até porque, como a Laura comentou, acho que assim, é uma dificuldade imensa para a gente, porque a gente não é formado para educações étnico-raciais, e a gente sempre se inspira nas práticas de outros professores que pensam minimamente essas questões. Então, ouvir vocês comentar um pouco seria muito importante para a gente que está sempre em formação. Cara, obrigado. Eu acho que a Luara tá, assim, coloca as palavras muito bem, porque é sempre a mesma situação, né? Nós somos professores na educação pública e a maioria dos nossos alunos são negros, né? Dificilmente você vai classificá-los de uma outra forma, a não ser que você queira realmente iludi-los ou enganá-los. E eles vêm como produto de uma sociedade estruturalmente racista, reproduzindo esses símbolos, esses comportamentos raciais, extremamente violentos. E aí a Luara colocou que ela, como professora, uma mulher negra na sala, realmente ela sofre muito mais. E eu percebo isso, já venho percebendo isso há alguns anos. Eu sou professor há 17 anos, então eu venho percebendo como nos dias de reuniões cada vez mais escassas, né, encontros que a gente possa trocar com os nossos colegas de trabalho, estão cada vez mais raros na educação, né? E a gente percebia ali que às vezes as professoras vinham trazendo questionamentos que eu não vivenciava no mesmo grupo de alunos. E aí eu ficava tentando entender, caramba, mas isso não é minha turma, essa turma é ótima, tirando um ali, um casinho ali, o outro, essa turma é ótima. Mas por quê? Era o corpo masculino, 1,87 m, preto, altão. Talvez esse símbolo representasse um poder tão grande à frente daquelas crianças que mesmo os garotos que às vezes na aula das professoras fossem mais agressivos, eles são mais moderados, vamos pensar assim. Mas vamos para o caso de como é que eu troco isso, né? Primeiro, os casos já vêm do que eu citei anterior, né? Como é que eu vou mediar, fazer a mediação num caso de racismo, onde que o racismo já está na forma do tratamento comigo como professor. Esse é o primeiro. Né? Entrou um cara preto em sala. E aí é uma coisa que acontece não só com os estudantes que não me conhecem e não associam um físico ao meu corpo preto, com dreads ou com tranças na época, comecei a deixar o cabelo crescer, eu fiz as tranças na Go para ir me adaptando, depois comecei a fazer os dreads, aí curtinho, já tem uns 14 anos, ele está bem grande, está bem bonito, mas com os colegas também que não me conheciam. E que a gente vira e mexe precisa mudar de escola, vai passando de uma escola para outra, e aí você chega lá e está conversando com a pessoa do café, do seu dia, você pega amizade, vai trocando tudo, tirando os professores que são do seu círculo de disciplina, os outros te colocam em outro lugar. Eu hoje já faço até uma piada com eles, né? Por que não? Por que não um físico? E aí ele já responde, eu digo, tá vendo como você não percebe que isso é um tipo de racismo? E aí eu tenho levado essa pauta para o café na escola. Porque eu falei, você pode estar fazendo isso com um garoto na tua sala. Presta atenção, mas as meninas, né, sofrem mais. Eu tenho percebido que elas têm sofrido mais essa violência. E eu preciso articular, porque os meninos e algumas meninas implicam com o cabelo das meninas. E aí eu dou aula para o 6º ano também de ciências, 7º ano. Então são 12 anos, 11 anos. E aí chega uma menina linda com trança, ou com dread, ou com turbante, e aí tem sempre uma coisa em cima, sabe? Tem um garoto que vai lá perturbar, ou uma outra menina
que vai implicar com o cabelo dela, e isso realmente eu tenho corrido muito atrás. E aí, inicialmente, até por ser da área de física, quando eu vi que a gente precisaria trabalhar essas questões na escola, não exclusivamente obrigação dos professores de história, de sociologia, de geografia, mas de filosofia, mas também dos professores de ciência, eu falei, a gente vai ter que trabalhar, e muita gente se negou. Eu não sei, eu fui correr atrás. Tive muita dificuldade para entrar em alguns cursos, porque não era da área de história. E aí, porque o físico está querendo? Eu sou negro, eu preciso aprender, eu preciso me reconhecer, eu preciso mostrar para outras pessoas isso, eu preciso aprender a lidar com isso, porque a sociedade não ensina. A sociedade ensina que a gente é alvo. Não é porque eu sou professor que eu estou pronto para lidar com essas questões. E aí tem uma coisa, Luara, que eu não sei eu não sei nem se pode, mas eu vou passar a bola um pouquinho para você, porque eu queria te ouvir. Porque é uma coisa que, quando a gente começa a fazer projetos na escola e assumir essa responsabilidade junto com outras pessoas, colegas que vão aderindo, para não trabalhar sempre na emergência, mas trabalhar na informação, na prevenção, evitando que essa violência ocorra, se você acaba sendo rotulado como a única que precisa lidar com isso. Se vai falar de racismo, chama o Josemar. Tem um projeto de África, chama o Josemar. Porque a gente vai ter uma questão de um projeto, chama o Josemar. Como se não fosse a responsabilidade de todos. Eu não sei se você tem essa percepção. Bom, por incrível que pareça, eu não vivi essa experiência, Josemar. Eu escuto muitos professores, muitos colegas colocando isso, mas eu não vivi essa experiência, assim, nos espaços escolares por onde eu passei, a partir do momento em que eu me coloquei, né, que eu entendi qual era o meu lugar nessa história, né, a partir do momento que eu entendi a importância, né, de ser uma educadora das relações étnico-raciais, eu tive a felicidade de construir sempre no coletivo, de construir sempre com um grupo, né? Então, assim, tem situações, sim, de não haver esse engajamento do corpo docente, e aí eu sou a única que faço com a minha turma, com as minhas turmas, né? Mas não passei ainda, né? Espero não passar por essa situação. Assim, né? Eu tive a felicidade de poder viver mesmo nesses espaços uma construção coletiva. O que aconteceu, assim, em alguns momentos, e é muito engraçado, que também me incomodou bastante, foi o lugar de um certo silenciamento dos professores negros. Aí é o oposto, né? Então é assim, é a escola que tem a tradição de trabalhar, né, as relações raciais, de trabalhar o novembro e tudo mais, e aí, assim, a referência é fulana, né? Mas e a professora negra? E o professor negro também precisa ser ouvido nessa história, né? É o oposto do que você está falando, assim. Também não é um lugar legal, também não é um lugar que eu acho bacana, assim, né? Mas, enfim, não vivi essa experiência ainda, espero não viver, espero continuar tendo a felicidade de poder construir no coletivo práticas pedagógicas antirracistas, como vem acontecendo. Bom, pessoal, agora nós vamos estar encerrando essa roda de saberes. Já quero agradecer de antemão a presença da Luara e a presença do Josemar. Foram falas de muito aprendizado para todos nós. E agora nós vamos para a parte do Pega Visão. E no Pega Visão de hoje, eu vou indicar uma série que eu adoro. Ela se chama Blackish, não sei a pronúncia correta. Ela fala de uma família negra que vive num bairro americano de classe média alta. E aí é uma série, assim, que eu posso dizer que mistura um pouco de Um Maluco no Pedaço, com Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, que são séries que a gente já está mais familiarizado.
Só que ela tem uma pegada muito informativa e ela consegue tratar de debates muito legais, que é sobre o racismo, sobre política, sobre machismo, sobre homofobia, de uma forma leve, engraçada, divertida. E ela tem também um spin-off, que é Grownish, que fala também sobre a universidade, aí trata o racismo na universidade. É muito legal. E esse é o meu Pega a Visão de hoje para vocês. Bom, seguindo a linha da Carol, eu também vou indicar uma série para você assistir naquele seu momento livre, que você está cansado de estudar, de trabalhar, quer ver uma coisa muito divertida. É um drama, mas é um drama maravilhoso, que se chama Sangue e Água, bem curtinho, tem 6 episódios. É uma série sul-africana que saiu agora no Netflix. E ela é muito boa, não quero dar spoiler, mas ela conta a história de 2 adolescentes que se conhecem na escola e que todo o drama gira em torno dessa relação dessas 2 adolescentes, né? E eu acho que é uma série muito boa para sair um pouco desse eixo norte-americano, esse consumo que nós temos de produtos norte-americanos. Então, a minha indicação é Sangue e Água, já na Netflix. Bom, a minha primeira dica, a Carol já falou, é exatamente... Essa série é fabulosa. Eu também não sei como se pronuncia, Carol. Eu falo Blackish, bem assim, cariocado. Eu assisto todos os dias, assim, as discussões são fantásticas, fabulosas. A forma como eles fazem a discussão é maravilhosa também. E a minha segunda dica é de literatura. Eu terminei de ler agora, recentemente, Água de Barrela, da Eliana Alves. Eu super recomendo. É um trabalho primoroso, maravilhoso. É um trabalho de literatura, né? É um romance a partir da pesquisa histórica que a Eliana fez, recuperando os seus antepassados, né? Os registros dos seus antepassados, até chegar, né, no primeiro da sua linhagem, no primeiro africano que chegou aqui e a partir dele se construiu a sua família, né? Então é belíssimo, é maravilhoso, e Água de Barrela tem essa relação com o trabalho das mulheres negras como lavadeiras, né? E aí o Josemar falou da mãe dele, a minha avó também era lavadeira, né? E eu tenho muitas memórias, então esse livro é fabuloso, assim. Eu tô triste porque eu terminei de ler, mas vou passar para a sequência da Eliana, que é, assim, uma escritora fantástica, sensacional. Então, eu tenho caçado algumas coisas, né, porque a gente ainda precisa correr atrás, e eu não sei se é um canal aberto, mas nos últimos dias eu tenho assistido muito um canal chamado Trace Brazuca, né, que leva protagonismo negro, traz, sabe, uma qualidade de música, juntando cultura africana e brasileira, e eu tenho ouvido muita música, muito debate interessante sobre moda, gastronomia, investimento, sabe? É muito rico, é um canal que assim, é mágico para gente no Brasil, porque a gente não vê. Inicialmente falei, caramba, que canal é esse? Né? Um canal de assinatura, mas que é colorido, é rico, é mágico, é animado. Eu fico dançando o dia inteiro. Eu acho que quem puder assistir é interessante. Agora, tem uma série que eu assisti nas últimas 2 semanas com a minha esposa, que não é uma série leve, eu já vou avisando, porque é Impuros. Impuros conta a vida do Evandro do Dendê, né, um traficante, mas muito rica em detalhes sobre como Evandro nasce, o que acontece na família do Evandro antes, com seu irmão, com sua mãe, com seus amigos, até ele se transformar num dos maiores traficantes do Brasil, quiçá da América Latina. Então, assim, o Evandro ele cresce não só na questão dos negócios, mas também na violência, e como é produção desse Estado, negando sonhos às pessoas. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou contar para vocês tudinho, porque ainda está muito latente aqui. Né? A gente conversou sobre muitas questões, eu e minha esposa assistindo,
meu filho não podia assistir, então a gente tinha que, meio que, numa hora que ele está brincando com os amigos, a gente assistia os episódios, porque ela é um pouco violenta, mas tem muita riqueza de debate ali em detalhes, na forma da organização social, na relação, no enfrentamento com as políticas e com a segurança pública, sempre muito rico. Eu indico Impuros, já está na 2ª temporada, e foi premiado internacionalmente, acho que é muito lindo. A produção brasileira e com muitos artistas negros também. Infelizmente, que é um tema sobre violência e favela e etc., mas mesmo assim a gente pode debater bastante acerca do tema. Bom, pessoal, eu agradeço a presença da Luara e do Josemar. Foi um debate assim muito legal, estou com a cabeça fervilhando, com certeza os ouvintes também vão ficar ali pensando em várias coisas, e aí se vocês puderem dar o feedback também no nosso Instagram, no nosso e-mail, seria muito legal ver como que vocês estão ouvindo e gostando do nosso episódio. Bom, eu quero agradecer de novo, mais uma vez, esse convite. Super feliz de estar aqui com vocês, super feliz de compartilhar um pouco, né, do que eu venho formulando e problematizando enquanto professora, né? Acho que daria para a gente fazer umas 10 horas de encontro, porque realmente é muita coisa, né, para a gente pensar, para a gente discutir. E é isso, eu quero agradecer muito a vocês, foi muito bom estar aqui. Vocês são muito inspiradores, viu? E um prazer conhecer você, professor Josemar, porque é raridade professores de outras áreas, especialmente da física, né? Engajado, comprometido e buscando construir uma prática pedagógica no seu cotidiano, né? Voltada aí para a reeducação das relações raciais. É isso, pessoal. Um abraço. Gente, obrigado por tudo. Eu acho que estar aqui nesse quilombo virtual, esse canal com jovens, e é muito mágico, sabe? Eu fico pensando o quanto eu estou aqui agora, assim, eu me sinto abraçado por vocês, eu me senti acolhido por vocês. Eu espero que Oxalá abençoe cada um de vocês, que vocês estejam protegidos, iluminados e fortalecidos para continuar essa caminhada, né? Então, o papel e o trabalho de vocês mais jovens é fundamental nisso. Como eu falei, eu não estou aqui sozinho, eu não cheguei aqui só porque eu fui forte para aguentar o trem, não. Muitas pessoas abriram esse caminho, começando pelos meus pais, meus avós, mas pessoas que eu não conheci e que estão aqui agora comigo. Felizes, né? Porque não foi em vão. Então, acho que é isso. O que vocês fazem, a gente tem que continuar fazendo porque não é uma mudança que a gente quer que seja amanhã. Não vou dormir e acordar, o mundo não vai ser mais racista, sabe? Talvez para os meus netos, sabe? É algo que vai levar um tempo, então a gente não pode parar. É uma bola que a gente precisa fazer e transformar isso, e ficar ligado, porque tem muitas armadilhas. É isso, eu acho que obrigado. Tem uma palavra que eu aprendi e que representa, acho que esse momento, que é savabona, né, que eu me reconheço em você. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, porque tem muitas pronúncias às vezes, mas é isso. Eu me reconheço, me fortaleço, porque eu me encontro com você, eu me vejo em cada um de vocês, tá? Um beijo grande. Obrigado. Bom, pessoal, como a gente sempre fecha com um poema, dessa vez eu separei aqui um do Sérgio Vaz. Ele é um poeta de São Paulo, ele é reconhecido como poeta da periferia. Ele é criador de um projeto chamado Cooperifa, onde ele transformou diversos espaços na periferia de São Paulo em centros culturais, como bares, lajes, escolas. Então, ele é um cara muito ativo nesse movimento social e poético de São Paulo, e eu gosto muito dos poemas dele. Ele também tem um trabalho todo voltado para as escolas. O nome do projeto é Poesia contra a Violência, onde ele incentiva a molecada a ler e a criar sua própria poesia. Ele tem um perfil no Instagram, e aí se vocês quiserem seguir e depois conferir, é muito legal, que ele sempre posta os poemas dele lá.
ele também posta vídeos, então é muito legal, muito bacana acompanhar o Sérgio Vaz no Instagram também. E o poema é o seguinte, que eu acho que combina também muito com o que a gente falou aqui hoje sobre luta e se manter firme, mas também manter o sorriso na luta. Ser feliz não quer dizer que não devemos estar revoltados com as coisas injustas que estão ao nosso redor. Muito pelo contrário, ter uma causa verdadeira é uma alegria que poucos podem ter. Por isso, sorrir enquanto luta é uma forma de confundir os inimigos, principalmente os que habitam nos nossos corações, e jamais se sujeite a ser carcereiro do sorriso alheio. E ficamos por aqui com o nosso terceiro episódio, Práticas Docentes e Relações Raciais. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Podcast Atlântico Negro. Até a próxima!